Sebastião Pereira Dias, conhecido como Sebastião da Teresona, é lembrado como o pistoleiro mais temido de Marabá e um dos mais notórios do estado do Pará. Embora aparentasse ser um homem pacato e inofensivo, sua reputação em todo o Brasil o destacava como um pistoleiro frio e calculista, responsável por uma lista macabra de assassinatos, muitos deles realizados a sangue frio. Entre as décadas de 1970 e 1980, Sebastião se tornou uma figura amplamente temida, com mais de 100 mortes atribuídas a ele, em sua maioria de poceiros e trabalhadores rurais que tentavam ocupar terras em uma região marcada por intensos conflitos agrários. Natural do interior do Maranhão, Sebastião chegou à cidade de Marabá em 1960, aos 16 anos de idade. Sua trajetória começou de forma modesta, mas rapidamente ele se viu imerso em um contexto violento, repleto de conflitos de terra, castanhais e disputas pela posse de fazendas, controladas por grandes latifundiários e empresas. Poucos anos depois de sua chegada, ele foi contratado pelo Castanhal Tona, uma propriedade pertencente à Companhia Industrial do Brasil, CEIB, liderada pelo empresário Salim Carlos Chamié. Seu trabalho inicial era fiscalizar os limites da propriedade, o que na prática significava impedir a invasão de poceiros ou qualquer outro grupo que ameaçasse os interesses dos patrões. Residindo na Travessa Santa Terezinha, número 538, em Marabá Pioneira, Sebastião estabeleceu uma espécie de escritório de pistolagem. Seu endereço, conforme descrito pelas autoridades, era o ponto de encontro para a encomenda de mortes, quase sempre de pessoas humildes e sem poder político, mas que ameaçavam os interesses de grandes proprietários de terras. Esse local, que aparentava ser apenas uma casa modesta, tornou-se um símbolo de temor e brutalidade, onde Sebastião coordenava suas atividades, mantendo sua imagem de alguém com uma vida comum. A fama de Sebastião da Teresona começou a se espalhar pela região quando, em um episódio específico, ele matou um homem que havia o ameaçado de morte. Segundo sua versão dos fatos, tratava-se de um duelo em que ele se defendia de uma ameaça iminente. Esse primeiro crime, segundo ele, foi motivado pela necessidade de proteger a própria vida. Contudo, logo outros assassinatos começaram a ser associados a seu nome, e o apelido Teresona se tornou sinônimo de violência e morte. Não tem testemunha, não tem prova, e eu mando procurar qualquer ficha de mim registrado na polícia. Sebastião afirmava que o apelido era devido à sua primeira esposa, Teresa, uma mulher grande que era chamada de Teresona, o que contribuiu para sua fama. Sua aparência característica, um homem robusto, com bigode espesso e voz grave, completava o perfil que aterrorizava a população de Marabá. Em 1986, Sebastião da Teresona concedeu sua única entrevista em vídeo ao cineasta Jorge Bodansky no filme documentário A Igreja dos Oprimidos. Companhia Industrial do Brasil e uma dos resíduos trans. Nesse registro raro, feito na sala de sua própria casa, ele respondia calmamente às perguntas e desviava das acusações com uma expressão que alternava entre a seriedade e uma falsa ingenuidade. A entrevista foi uma das poucas vezes em que o pistoleiro teve a oportunidade de falar diretamente ao público, e ele usou essa chance para se defender, negando categoricamente sua participação nos crimes dos quais era acusado. Ainda assim, sua postura e seu discurso ambíguo apenas reforçavam a imagem de frieza e calculismo que permeava sua figura. Sebastião continuou negando seu envolvimento em diversos homicídios, incluindo alguns dos assassinatos mais brutais cometidos contra trabalhadores rurais e poceiros na região de Marabá.
Um dos casos mais marcantes foi o massacre do Castanhal-Ubá, um episódio sangrento que ficou sem julgamento e que muitos acreditam ter sido obra de Sebastião. Nesse cenário, onde os confrontos por terras eram constantes, ele se consolidou como uma ferramenta de poder para os latifundiários, operando com impunidade e mantendo-se inabalável diante das acusações. Apesar de sua fama e dos inúmeros relatos que o envolviam em crimes bárbaros, Sebastião da Teresona foi preso em 1986, o que representou um acontecimento raro para o cenário de pistolagem no Pará, onde a impunidade era praticamente a regra. Muitos ficaram surpresos com sua prisão, pois ele parecia intocável. Contudo, sua reclusão não trouxe o encerramento dos processos judiciais que pesavam contra ele, pois não houve julgamento para a maior parte das acusações. A história de Sebastião culminou de forma trágica e irônica em 1995, quando ele foi assassinado na penitenciária Fernando Guilhom, onde cumpria pena por um dos crimes. Sua morte, ocorrida em 14 de junho daquele ano, encerrou definitivamente qualquer possibilidade de responsabilização judicial por seus supostos crimes. Com o assassinato de Sebastião na prisão, em agosto de 1995, o Ministério Público solicitou a extinção da punibilidade, visto que ele já não podia ser julgado. Seu falecimento encerrou, em parte, o temor e o mistério que envolviam seu nome, mas não apagou o legado de violência que ele deixou em Marabá e em outras regiões do Pará. Ele partiu deixando 5 filhos órfãos, conforme o registro oficial de óbito. Sebastião da Teresona manteve um código de silêncio rigoroso ao longo de sua vida. Ele nunca revelou os nomes de seus contratantes, tampouco deixou pistas que pudessem indicar quem eram os poderosos por trás de suas ações. O que motivava essa discrição talvez fosse o receio de sofrer retaliação ou até de enfrentar o mesmo destino que infligira a tantas vítimas. Esse silêncio calculado fez com que sua figura permanecesse envolta em mistério, alimentando o imaginário popular e o fascínio da mídia, que noticiava suas ações e especulava sobre seus contratos. Os registros de jornais e revistas da época revelam a forma brutal com que Sebastião tratava aqueles que cruzavam seu caminho ou representavam algum risco aos interesses de seus clientes. A impunidade que ele experimentava, por outro lado, era reflexo da falta de governança nas áreas rurais do Pará, onde o Estado tinha pouco alcance e a lei muitas vezes era imposta pela violência. Sebastião foi um dos principais nomes de uma era de disputas territoriais, onde o pistoleiro era tanto o executor de ordens quanto um símbolo de poder para aqueles que queriam preservar suas terras e castanhais a qualquer custo. Em uma época em que a luta por terras era uma das principais questões sociais e políticas no norte do Brasil, ele se manteve como uma figura contraditória, representando a brutalidade da pistolagem, mas também a vulnerabilidade dos trabalhadores rurais que enfrentavam, dia após dia, o risco de serem eliminados por atravessarem o caminho dos grandes fazendeiros e castanheiros. Mesmo após sua morte, a lenda de Sebastião continuou a se expandir, ganhando contornos quase míticos entre as pessoas de Marabá e outras localidades do Pará. Ele passou a figurar entre os personagens mais emblemáticos da violência no campo, e sua história inspirou livros, filmes e artigos de pesquisadores interessados em compreender o fenômeno da pistolagem no Brasil. A prisão de Sebastião foi um evento que muitos interpretaram como uma quebra na estrutura de poder que envolvia a pistolagem na região. Ainda que não tenha sido responsabilizado judicialmente por todos os crimes, sua morte dentro de uma penitenciária refletia a precariedade do sistema de justiça no Estado. Em uma sociedade onde a justiça era muitas vezes decidida na ponta do revólver,
Sua vida e morte ilustraram a complexidade dos conflitos agrários e a precariedade de um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. Para muitos, Sebastião da Teresona personificava o arquétipo do pistoleiro, aquele que exerce a violência como profissão, mas também como forma de sobrevivência. O ambiente em que ele operava oferecia as condições ideais para que ele prosperasse e se consolidasse como uma figura indispensável para os poderosos que dependiam de sua habilidade e frieza para lidar com adversários. Mesmo sendo uma figura temida, ele conseguiu manter um verniz de normalidade, vivendo no centro de Marabá e apresentando-se como um cidadão comum, mas com a consciência de que seu nome inspirava medo em todos que o conheciam. Hoje, Sebastião da Teresona permanece como uma figura sombria da história de Marabá. Suas ações brutais e o mistério que rondou sua vida ainda são lembrados nas narrativas populares, que o apresentam como um homem implacável e eficiente, cujas ações deixaram cicatrizes profundas na história da cidade e de toda a região do Pará. Mais do que um pistoleiro, Sebastião foi um símbolo de uma época marcada pela violência e pela ausência de proteção para os menos favorecidos. E, enquanto houver memória sobre os tempos de pistoleiros, Sebastião da Teresona será lembrado como um dos mais notórios.